Políticos que participaram da articulação do manifesto assinado por nomes de centro em alegada defesa da democracia, divulgado na noite de quarta-feira, dizem que o texto é o primeiro passo para a construção de uma candidatura única na eleição de 2022. Lula não foi convidado a integrar o movimento. O documento é assinado pelos governadores João Dória, Eduardo Leite, os ex-ministros Ciro Gomes e Luiz Henrique Mandetta, o apresentador Luciano Huck e o ex-presidenciável João Amoedo. Os 6 são citados como possíveis presidenciáveis. No manifesto divulgado no dia em que o regime militar de 1964 completa 57 anos, eles dizem que a democracia brasileira é ameaçada. O manifesto começou a ser articulado na terça-feira. Mandetta procurou os outros 5 signatários com a ideia inicial de propor um projeto de lei para que fosse instituída uma data de celebração da democracia brasileira, mas a proposta acabou sendo alterada para a elaboração do documento. No manifesto não há menção direta ao presidente Jair Bolsonaro. O grupo diz que o autoritarismo pode emergir se a sociedade se descuidar da defesa dos valores democráticos. O nosso primeiro tema desta quinta-feira começa com você, Guilherme Fiuza. A gente tratou aqui no programa de ontem, né, Fiuza, desse manifesto. Agora já há mais detalhes dessas informações importantes aqui de que Mandetta é quem esteve por trás desse movimento e dessa carta divulgada ontem à noite. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite, José Maria Trindade. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite a você. Esse documento, ele não é nada, né? Porque você, agora trazendo então essa informação, né, de que o Mandetta é o articulador, isso só nos remete ao papel que o Mandetta desempenhou aí no poder público brasileiro muito recentemente. Nós desconfiávamos, né, daquelas diretrizes espetaculosas dele, que foram caindo uma a uma, né? Inclusive aquela sempre citada, né, aquela diretriz, só procure o hospital quando tiver falta de ar, que se revelou um desastre. E eu até nem cito isso para recriminar, eu acho que no início da pandemia havia muita dúvida, ainda há muita dúvida. Mas o ex-ministro Mandetta, ele jamais teve a postura de espírito público, que era encarar esse flagelo com humildade e tentando trazer a colaboração que ele pudesse, que estivesse ao alcance dele. Ele jamais fez isso, ele fez política o tempo todo, ele foi um ministro de oposição, né? Ele criou praticamente essa figura do ministro de oposição, né, tentando fazer ali, tentando surfar naquele slogan do Fique em Casa, desmoralizado por ele mesmo, né, naquela célebre cena da saída do cargo, se lixando para o que ele mesmo tinha dito e para a população amedrontada, se abraçando no ambiente aglomerado, aquilo tudo que a gente já viu, cansou de ver. Depois virou um jogador de sinuca, não é um político sério, não é um homem público sério, né? E o fato dele estar, né, por trás disso mostra que é uma laranjada, né? Esse conjunto aí. Isso é um programa de auditório, isso não é de centro, é um programa de auditório, né? O João Amoedo, que, né, vinha ali com uma suposta... o João Amoedo até tem um legado que é relevante, que é a criação de um partido que está aí, né, eventualmente significativo na política, mas ele, pessoalmente, a maneira de fazer política, ele... né, vinha como um outsider para trazer ali, inclusive, uma pessoa bem-sucedida como financista. Então, supostamente, aquele outsider que vem sem precisar, né, do fisiologismo para trazer racionalidade. E ele virou o mais populista de todos, né? Ele virou aquele fiel da religião antibolsonarista que Bolsonaro diz A, ele diz B, aquele calculismo que o Dória entrou também, não estava antes, e muitos deles entraram. Então, não há nada a ver com um espectro ideológico de centro, né? São todos candidatos à vontade de ser presidente, vontade de ter um poder, não sei exatamente o que passa pela cabeça. E a ideia de que isso é uma alternativa democrática é falsa. Eles estão ligados, tem governadores aí no meio, Eduardo Leite, João Dória, o Ciro Gomes, que manda muito no Ceará. Todos esses estão por trás das ações mais ditatoriais que o Brasil conhece na sua história contemporânea, que está acontecendo hoje, né? Esses são os representantes da ditadura hoje no Brasil. Você, José Maria Trindade. Boa noite, José.
Pois é, complicado, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, a situação é a seguinte, isto é um grupo político que está se formando. Eu já venho falando aqui dessa situação há muito tempo. O que acontece? O presidente Jair Bolsonaro está garantido para o segundo turno das eleições. E a dúvida era quem disputaria com o presidente Jair Bolsonaro o segundo turno. Com essa decisão esdrúxula do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? O ex-presidente Lula tomou a frente e, evidentemente, se confirmou ali como oponente do presidente Jair Bolsonaro. E aí o que aconteceu no mundo político? Deixou haver navios, exatamente estes que estão aí correndo pelo paralelo. E aí eles decidiram se unir. Não é nova essa história, a nova é só essa carta, que eu vou falar dela. A novidade é que eles decidiram se unir e definir um candidato. A exigência é que todos entrem nesse grupo sem a candidatura definida, ou seja, uma união de intenções para lá na frente definir um candidato. E você sabe qual é a estratégia? É empurrar o presidente Jair Bolsonaro do segundo turno e chegar no segundo turno com o ex-presidente Lula. E aí seria muito mais fácil ganhar do PT do que do presidente Jair Bolsonaro. Esta é a estratégia armada e é isso que querem esses grupos políticos que estão, sim, com síndrome de abstinência, estão louquinhos de volta para o Palácio do Planalto. Olham para o palácio e ficam babando, salivando. Então, essa é a história. A carta é um caldo de galinha. Todo mundo assinaria aquela carta, eu desafio. Se eu fosse o presidente, eu falo, traz essa carta aí que eu assino. Quem é que não quer mais democracia? Quem não quer mais transparência? Quem não quer um governo melhor? Todos querem. Então, a carta é um caldo de galinha que todo mundo assinaria, inclusive o presidente Jair Bolsonaro assinaria sim. Lá fala em liberdade. O presidente Jair Bolsonaro é insistente e redundante. Todos os dias ele fala em liberdade. Neste momento é a grande luta dele exatamente contra lockdown, contra toque de recolher, exatamente na defesa, sabe de quê? Da sua liberdade, da possibilidade das pessoas ganharem o pão de cada dia. Qual é o serviço essencial nesse mundo, gente? É o serviço para levar o pão de cada dia para casa. Esse é o serviço essencial. O serviço não essencial é aquele em que você está em casa, na beira da piscina, tomando cerveja gelada, numa cervejeira controlada para não congelar e recebendo o salário no final do mês. Esse é o serviço não essencial de poucos no Brasil. Portanto, é o seguinte, esse grupo está armando uma estratégia política de perdedores. Já sabem que vão perder. E é por isso que todos abriram mão da candidatura e querem colocar um nome de consenso. E, por outro lado, esta carta água com açúcar é um caldo de galinha que todo mundo quer. É muito bonitinha, é poesia pura. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Vitor, mestre Augusto, Zé, parceiro Fiuza e nossa audiência maravilhosa. Bom, o manifesto, ontem nós comentamos, né, sobre essa carta e essa união, acho que a gente pode falar no mínimo bizarra, né, de Ciro Gomes com Amoedo que se diz aí liberal, mas que a gente tem visto pelas suas redes sociais aí que as suas declarações elas não estão indo muito aí na linha do liberalismo econômico e da proteção das nossas liberdades individuais, das nossas liberdades constitucionais. Agora, em relação a essa união aí, o Zé já resumiu muito bem no caminho aí de querer tomar um campo que parece não ser preenchido ainda, esse campo aí do meio, mas é um meio obscuro, né? É um meio que parece que vai para onde o poder está, né? É o tal centrão aí que a gente vem falando há tanto tempo. Uma coisa que me chama a atenção, Vitor, é que dessa união aí e de mais um manifesto, a gente vê esse manifesto agora com essas figuras que são totalmente antagônicas numa política, né, normal.
acredito que foi a semana passada ou há 2 semanas, nós vimos também aquela carta com algumas assinaturas de economistas e de algumas personalidades aí, de um manifesto quase econômico, criticando o governo Bolsonaro. E uma coisa que a gente vê em comum, Vitor, tanto nesse manifesto de ontem quanto nessa outra carta aí de economistas, é uma coisa tão sem sentido, aquela ameaça à democracia, né? Até agora a gente está esperando aí essa ditadura do Bolsonaro, né? Não aconteceu até agora, e todo dia vem essa narrativa de que é uma ameaça à democracia, uma ameaça à democracia. No entanto, Vitor, essas mesmas pessoas que assinaram esse manifesto de ontem, que assinaram o manifesto de 2 semanas aí desses economistas, nenhum deles até agora, nas suas redes sociais, tocou num ponto-chave de que é a real ameaça à nossa democracia, que é hoje a principal ameaça à nossa democracia, que é a insegurança jurídica, principalmente aí colocada a campo pelo Supremo Tribunal Federal, por essa composição do Supremo Tribunal Federal. A gente não vê absolutamente nenhuma crítica em relação a essa insegurança jurídica, aos avanços que ferem a nossa Constituição, de ministros do Supremo Tribunal Federal, da Corte, que deveria salvaguardar a nossa Constituição. Então, agora é aguardar para ver se isso vai surtir algum efeito na população. Acho muito difícil, Vitor, porque as pessoas estão muito ligadas no que está acontecendo, as redes sociais estão aí, os aplicativos de mensagem também estão aí, está tudo muito às claras. Por isso que existe, inclusive, essa força aí de muitos políticos no Congresso e também de alguns ministros no Supremo Tribunal Federal de tentar calar as redes sociais. Por essa frente que assinou o manifesto, quem vai ser o vice? Quem vai ser o candidato? Quem vai ser o vice? Ela começa a morrer aí. O Luciano Huck, ele vai voltar para o programa de auditório dele, vai continuar lá com muito mais anunciantes e com mais credibilidade para fazer as peças publicitárias que faz, tem todo o direito, né? Ele vai fazer isso, ameaça, sai e volta. O Ciro, agora o que ele é? Porque ele já foi revolucionário, ele já foi de direita, extrema direita, ele começou no PDS, partido que apoiava o regime militar, que hoje ele rejeita, renega, né? Ele não tem nada a ver, ele disse que entrou naquela história por causa do pai. Ele tinha muito carinho pelo pai, tá? Agora ele tem carinho por quem? Pelo voto, que não consegue. É mais um candidato derrotado. O Ciro perde do Ciro, né? Ele se derrota. O João Amoedo, ele tem a oposição dos 9, são 9 ou 8 deputados federais do Partido Novo. Nenhum quer saber do João Amoedo, porque ele também entrou na linha oportunista. Ele quer fazer oposição radical ao Bolsonaro. É quando o Partido Novo dá o exemplo do que pode ser um partido que aprova bons projetos, rejeita os que não acha bons. É assim que um partido deve agir. Quem mais está nisso aí? João Dória, Eduardo Leite. João Dória e Eduardo Leite vão se pegar daqui a pouco no PSDB, né? Que escolhe candidato em mesa de restaurante. Não se sabe quem vai ser. Então, essa é uma frente que não tem a menor importância, porque não chega ao segundo semestre. Quanto ao golpe, à crise, eu estava pensando hoje no seguinte, o que é o Ministério da Defesa? O Ministério da Defesa, quando ele foi criado em 1999, ele acabou com retirou o status de ministro dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Não aconteceu nada. O Exército não ficou em crise. Depois ele foi ocupado até por um comunista, Aldo Rebelo, Partido Comunista do Brasil. Ele foi ministro da Defesa. E os militares continuaram respeitando a escolha do governo eleito democraticamente. Quem é que pode acreditar que agora vai haver uma crise nos quartéis porque um general entrou no lugar de um general? É preciso ser muito burro ou é preciso ser muito espertalhão, né? Então, ontem eu falei eu usei uma expressão aqui que nem eu me lembrava do autor,
é o Castelo Branco, que ele dizia o seguinte, né, para as vésperas de 64, ele dizia, olha, sobre os civis que ficavam tentando a intervenção dos militares e tal. Fala, vivandeiras alvoroçadas vêm aos bivaques bulir com os granadeiros e provocar extravagâncias do poder militar. É isso aí. Essas vivandeiras estão nos jornais e nos partidos. Vibraram com a possibilidade de o general Azevedo, né, brigar com o Bolsonaro, se insurgir, né? Aí vem um militar que pode representar o que foi o Chávez na Venezuela. São malucos, só fizeram uma coisa de bom, né, esses jornalistas, e eles expulsaram, em nome do Exército, a pandemia por um dia das primeiras páginas. O golpe aconteceu ontem, ou quase aconteceu, hoje acabou.